Nós não temos como ser felizes o tempo todo. E calma, não é culpa do marketing, não é culpa da sua mãe. A culpa, na verdade, é pela falta de conhecimento que nós temos para poder interpretar as narrativas que a gente encontra por aí. Por isso é que causa esse peso, né? Porque hoje a gente encontra o quê? Encontra uma felicidade tóxica vendida na internet. E eu tenho muito medo disso. Cada temperamento diante dessa realidade, diante disso que a gente vê nas telas, né? Vai reagir a isso de uma maneira. E eu vou contar para vocês como cada temperamento, ele interpreta essa venda, né? Essa coisa que a gente vê na internet da felicidade tóxica no seu dia a dia. Mas antes de falar sobre cada temperamento, eu não podia deixar de ressaltar aqui uma coisa bem importante. O que seria essa felicidade tóxica, né? A gente vê hoje uma banalidade da felicidade onde as pessoas vendem por meio de narrativas ou por meio de framing, né? De pequenos vídeos, né? Principalmente de stories, principalmente de reels, que tá todo dia feliz, tá todo dia good vibe, né? Então a gente encontra com muita facilidade um bom dia na internet, com um cafezinho, com seus ovos, com sua academia, e tudo isso vai passando pra gente uma sensação de que a vida dos outros, essa vida que nos vendem, essa narrativa que nos vendem, é de uma pessoa que está o tempo todo feliz. E eu chamo isso de narrativa de uma felicidade tóxica, né? Sem conhecimento, eu não tenho como ter a capacidade de interpretar mesmo que aquilo lá são framings de um dia de uma pessoa. Um dia tem 24 horas. Então, muita coisa acontece dentro dessas 24 horas e que provavelmente as pessoas não vão querer colocar na internet isso, né? Então, essa felicidade tóxica da qual a gente está, né, embebido, né, tá permeado dessa felicidade tóxica, isso nos afeta de diferentes maneiras. E eu correlaciono isso muito aos temperamentos. Porque dependendo do temperamento que você tem, dependendo do conhecimento que você também tem, a forma como você vai interpretar isso é totalmente diferente. E vamos tirar o chicotinho da mão, porque de certa forma a gente também não foi educadas ou também não tivemos tanto interesse, né, de buscar conhecimento para poder interpretar essas narrativas que a gente encontra hoje no mercado, né? Mas também não vou passar a mão na cabeça de vocês e dizer que tá tudo bem, que a gente pode seguir nossa vida dessa forma. Não, a gente tem que buscar constantemente o conhecimento. E eu não vou cansar de falar essa minha frase, né? Se a gente quer se curar de alguma coisa, se a gente quer mudar de patamar na nossa vida, quer sair de um desconforto que a gente vem vivendo, se a gente está vivendo uma depressão, é lógico que a gente tem que buscar um fármaco, né? A gente tem que tomar um remédio. Isso daí quem vai receitar para vocês é um psiquiatra. Mas só isso não vai resolver, porque o sintoma do desconforto que você tá vivendo é o que o fármaco vai fazer. Mas e o que está gerando isso? Se eu não conseguir fazer um overview de olhar para o que está causando isso não vai mudar. Então eu dei um exemplo de uma depressão, mas a gente pode colocar isso em várias outras situações. Se eu estou tendo um relacionamento na minha vida de casada, ou com o meu namorado, ou na minha empresa, que está me gerando um desconforto, eu só vou mudar esse desconforto se eu ganhar conhecimento. Então, nós precisamos buscar conhecimento o tempo todo. É só o conhecimento que vai me tirar de onde eu estou, da dor em que eu estou vivenciando, tá? Então, não vou crucificar vocês, não vou, vou pedir para vocês tirarem o chicotinho da mão de vocês, mas também não vou passar a mão na cabeça de vocês e falar, não, tá tudo bem, pode seguir a vida desse jeito. Não, a gente tem sempre que buscar conhecimento, porque só o conhecimento vai te tirar desse desconforto que você está vivendo. Não existe outra possibilidade, não existe. Se você não ganhar conhecimento para aumentar o seu repertório de conhecimento, você vai continuar vivendo e se comportando da mesma forma,
tá bom? Então, aí agora eu vou falar o que para vocês? Vou falar o que eu prometi. Vou falar como cada temperamento ele se comporta diante dessa narrativa da felicidade tóxica, tá? E olha só, eu não acredito realmente na felicidade constante, nem nessa felicidade tóxica, nem na felicidade como é vendida pra gente. Isso, mais uma vez, não é culpa do marketing, tá? Porque aí todo mundo fala, é culpa do marketing. Não, não é culpa do marketing, é culpa da nossa falta de conhecimento. Mas hoje eu vejo muito o quê? Eu vejo que se a gente conseguisse entender que a felicidade, a gratidão, ela tá muito embasada na paz que eu sinto, porque se eu sinto paz, eu tenho gratidão e eu tenho felicidade. Não constante, mas eu consigo sustentar o meu dia para que ele seja um pouco menos dolorido, um pouco menos traumático, se eu consigo me sustentar pela paz. E a paz a gente consegue como, Ana? A paz a gente consegue quando a gente consegue nomear os nossos sentimentos. Hoje aqui em casa eu convivo com o meu enteado, João. João Francisco tem 5 anos. E uma das minhas grandes missões, né, eu falo assim pro Odair, que é o pai dele, se eu pudesse deixar uma única coisa registrada na vida do João, eu queria que ele entendesse o quanto é importante nomear sentimentos, nomear aquilo que eu estou sentindo. Porque se eu consigo nomear aquilo que eu estou sentindo, mesmo que eu não consiga fazer nada naquele momento com aquele sentimento, por exemplo, se eu estou com raiva, se eu quero, né, bater no outro, se eu estou frustrada, às vezes eu não consigo fazer nada naquele momento. Mas só de nomear o sentimento que eu estou sentindo, aquilo já me traz uma paz. Porque aquilo se torna conhecido na minha frente e não mais um desconhecido. E se ele não se torna mais um desconhecido, eu não tenho estresse, eu não tenho ansiedade, eu não tenho, sabe, todas essas consequências que a gente tem de um sentimento que a gente não nomeia, ele acaba ali. Então, para mim, isso é paz. Quando eu consigo nomear o que eu estou sentindo, isso me traz paz. Então, hoje... Não, isso eu vou contar pra vocês depois. O que eu adotei esse ano que tá sendo assim, ó, muito bom e muito difícil também ao mesmo tempo, tá? Mas antes eu quero falar pra vocês sobre como cada temperamento interpreta essa felicidade tóxica da qual a gente tá vivenciando aí com muita naturalidade, né? Entre aspas. A melancólica, nós vamos começar por ela vai ver essas pessoas, né? Essa vida perfeita, essa felicidade tóxica, todo mundo feliz, e vai olhar para a vida dela e vai falar assim, cara, eu não sou feliz dessa forma. E aí ela vai se tornar uma pessoa ainda mais crítica com ela mesma, mais obesa mental com ela mesma, porque ela vai passar a procurar mais conhecimentos, mais informações, para tentar entender o porquê que ela não consegue ser feliz o tempo todo como todo mundo é. E isso vai acabar se tornando uma pessoa mais amarga, uma pessoa mais crítica, uma pessoa mais resmungona, uma pessoa que não vai entender o mundo, uma pessoa amarga mesmo, que vai pensar muito, né? Olha a panela de pressão que eu falo aí, né? Ai, Ana, as melancólicas explodem? Explodem, porque você pensa numa panela de pressão, a pressão que existe ali dentro. Talvez uma hora essa válvula, né, que tá ali girando, que vai conseguindo, né, dispersar um pouco dessa pressão que tá ali dentro para não explodir, uma hora pode ser que ela não aguente, uma hora essa panela pode explodir. Então sim, melancólicas explodem tanto quanto as coléricas por conta disso. Então você imagina a pressão da busca do porquê que ela não consegue ser feliz. Então a melancólica ela vai se comportar assim. E aliás, se você não sabe qual é o seu temperamento, tem um curso bem baratinho que eu explico o que é eixo de comportamento, e por esse eixo de comportamento a gente chega com mais certeza qual é o seu temperamento. Vou deixar o link aqui embaixo, então depois se você assistir esse vídeo, se fizer sentido, você vai lá e compra, tá bom? E agora, a próxima que a gente vai falar vai ser as sanguíneas. As sanguíneas vai olhar para aquela felicidade e vai falar assim, cara, eu não sou feliz, mas eu vou procurar a felicidade. Só que a sanguínea, o que ela faz? Diferente das melancólicas, que vai tentar buscar a informação internamente do porquê que ela não é feliz, ela vai tentar procurar, as sanguíneas vai tentar procurar isso daí lá na rua, lá fora, com mais amigos, com mais festas, com mais balada, com mais. E com tudo que excede, a gente tem o vício.
Então vai virar o quê? Vício em comida, vício em bebida, vício em pornografia, vícios. Porque ela vai tentar buscar essa informação do porquê que ela não é feliz, de onde é que está essa felicidade no mundo externo. Muito, muito perigoso, tá bom? Também. Lógico que para as melancólicas também tudo é perigoso, né, gente? Quando a gente vai no desequilíbrio, né? Quando a gente sai do eixo aí do bem bolado, tudo fica perigoso. Então, para as melancólicas ficar no mundo interno é muito perigoso, para as sanguíneas ficar no mundo externo também é muito perigoso, tá? As fleumáticas, diante dessa felicidade, né, ela vai falar assim, todo mundo sendo feliz, todo mundo cobrando para que eu seja feliz, e ela vai fazer o quê? Ela não vai conseguir ser feliz constantemente, porque ninguém consegue, e ela vai olhar e vai falar o quê? Ela vai se calar. Por quê? Porque ela não quer atrapalhar, porque ela não quer incomodar, porque ela não quer desagradar, ela não quer ferir ninguém, ela não quer incomodar ninguém. Então, ao invés de buscar ajuda, o que ela faz? Ela fica quieta. Ela fala, pra que eu vou me incomodar os outros? Então, ela vai fingir que tá tudo bem. Ela vai fingir que não está vendo. Ela vai fingir que nada tá acontecendo na vida dela, gente. É, né, a cara de paisagem. Então, ela vai aceitando tudo como vai acontecendo, mesmo que para ela não faça sentido. Por quê? Porque no final das contas, ela quer o quê? Ela não quer incomodar. Deixa tudo como tá, para que eu vou mexer no que tá quieta, né? As coléricas, o que elas vão fazer? Elas vão olhar para aquilo e vai falar, cara, eu tenho que ser feliz como todo mundo está sendo feliz. E aí ela vai querer o quê? Produzir mais, cobrar mais, ser mais a louquinha do fazer as coisas. Por quê? Porque para ela o fazer vai levar à felicidade. E ela vai se tornar uma pessoa o quê? Extremamente tóxica. Por quê? Porque ela não tem mais trava na língua, ela só quer produzir, e ela não tem mais paciência, e ela se torna a pessoa mais impaciente do mundo. Então, ela também vai entrar em dor. Porque quem é que quer ficar perto de uma pessoa dessa? Né? Então, ela se torna uma pessoa extremamente impaciente com ela, porque ela vai querer buscar essa felicidade o tempo todo, e com os outros, porque os outros precisam produzir, tá? Então, por que eu falei lá atrás? Agora eu vou fechar o meu raciocínio. Que a gente tem que ter paz para a gente poder ser feliz. E esse ano de 2025 foi um ano muito desafiador, está sendo um ano muito desafiador, né? Porque em 2024 eu engavetei muitos projetos, fiquei lá, né, como melancólica que sou, vou ou não vou, preciso lapidar, não preciso, e aí o tempo passou e eu não fiz o que eu queria ter feito. E esse ano eu falei, não, vai ser diferente, e realmente está sendo diferente. Mas para isso eu precisei chegar à conclusão de algumas coisas. Primeiro que gratidão, como também é vendido na internet, não existe, né? E eu também fiquei muito tempo tentando, olha lá, falta de conhecimento, procurar o que era gratidão, porque eu vi que todo mundo falava de gratidão e que tinha que ser grato, e eu não conseguia entender o que era essa tal dessa gratidão. E para mim, gratidão é paz, como felicidade é paz. Então, se eu entro num estado de paz com o que eu sinto, com o que eu vivo, com os meus amores e os meus horrores, eu tenho paz, gratidão e felicidade. Para chegar nisso daqui foi um grande trajeto, né? Então, tá bom. Então, eu vou ser grata partindo do princípio que eu encontrei a paz e que a partir de agora para isso também eu vou começar a nomear os meus sentimentos. Esse foi um passo muito importante na minha vida. Segundo foi de mentalizar quem é a Ana do passado, a Ana do futuro que eu quero ser. Então, todos os dias de manhã, ao dormir e ao levantar, eu mentalizo essa Ana. Mas não é mentalizar. Eu vivencio. A Ana na casa que ela idealiza, vivendo com as pessoas que ela quer, tendo a vida e a rotina que ela quer. Então, eu me desloco dessa realidade do mundo atual para um futuro. E lá eu sei o quanto a Ana, diante de todo aquele cenário que ela idealizou, vivendo aquela vida que ela deseja, o quanto aquilo traz paz. Então, para mim, ali é a felicidade, para mim, ali é a gratidão. Então, por isso que quando a gente tem, eu sempre falo aqui também, se eu tenho noção e ideia de qual é o destino que eu quero, não importa o caminho que eu vou tomar, porque eu sei que eu tenho que ir para lá. Agora, se eu não sei para qual o que eu quero da minha vida, fica difícil de eu escolher qual caminho eu vou seguir.
Então, está sendo muito desafiador, óbvio, né? A gente entra num assunto um pouquinho mais profundo que eu também posso desenvolver num outro vídeo, para isso não ficar muito longo, que são as trilhas neurais. Para eu chegar a mentalizar tudo o que eu quero do meu futuro, eu preciso desconstruir muitas trilhas neurais que eu construí durante toda a minha vida. E construir novas trilhas neurais. Só que para eu desconstruir trilhas e construir trilhas, isso me faz o quê? Muito esforço, muito gasto energético do corpo, da mente. Só que o meu corpo sabiamente, como eu sou um animal, diferencio da Belinha. A Belinha tá dormindo aqui do meu lado, vocês não conseguem ver. A única coisa que me diferencia da Belinha é que eu penso. E nós duas queremos instintivamente gastar menos energia. Então, meu corpo não quer que eu desconstrua trilhas neurais para construir novas trilhas neurais. Por isso que é tão difícil construir novos comportamentos. Fez sentido aí? Então, quando eu entendo que sem conhecimento, por isso que eu falo, o que muda a tua vida? É o conhecimento. Conhecimento, por exemplo, do que é a trilha neural, que eu acabei rapidamente explicando nesse vídeo. Se eu entendo que é trilha neural, eu entendo que eu tenho que mudar, eu entendo que vai dar muito trabalho, mas eu entendo que se eu não mudar a trilha neural, eu vou continuar fazendo o mesmo comportamento. E que se eu quero uma nova vida, um novo comportamento precisa ser criado. Então, você entendeu por que só eu ter o conhecimento do meu temperamento não muda a minha vida? Não interessa se eu sou de qual temperamento que eu sou. Se eu tenho um desvio no meu comportamento do meu temperamento, por exemplo, eu sou melancólica. Se eu penso muito e eu procrastino demais, isso é um desvio dentro do meu comportamento, embora a procrastinação também está nos outros temperamentos. Mas por conta da nossa perfeição, né, do querer tudo perfeito, isso me trava ainda mais, isso carrega um pouco mais a procrastinação no temperamento melancólico. Beleza, eu sei disso. Eu sei que isso está ligado ao meu temperamento. Mas se eu não entendo neurologicamente como é que o comportamento é formado, não vai adiantar eu saber que é isso. Não vai adiantar saber que o temperamento melancólico é perfeccionista. Ser perfeccionista é importantíssimo, tem coisas que precisam sair bem feitos. Agora, ser perfeccionista demais é ruim. Como é que eu mudo isso? Entendendo que é a trilha neural. Por isso que sem a ligação do que é espiritualidade, do que é neurociência, do que é energia, eu não consigo colocar meu comportamento ligado aos meus temperamentos em ação. Para eu fazer essa mistura dar certa, eu preciso entender um pouco mais, ter um pouco mais de conhecimento. Por isso que só o conhecimento cura, tá? Então, felicidade não é uma felicidade que vai ser eternamente, né, constantemente, é uma felicidade tóxica que vem vendendo hoje pra gente, e eu sinceramente gostaria de saber de você. Será que você hoje se depara com muita gente falando sobre felicidade e gratidão de forma tóxica? E será que você já parou para pensar que a gente não vai ser feliz o tempo todo? Mas que se eu conseguir pelo menos identificar o que eu tô sentindo, eu posso sentir paz?